Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Toledo. E eu sou a Aline Oliveira. E nós somos da Inteligente Consult, uma empresa que acredita nas pessoas como você, que são capazes de transformar os negócios e a sociedade. E hoje estamos aí começando mais um Papo Inteligente, trazendo diversos temas aí que são super relevantes aí para a trajetória das pessoas e das empresas, não é, Aline? É isso, Fê. E como a gente está sempre no mercado, conversando com as pessoas, com as empresas, a gente tem percebido que para tornar os negócios mais sustentáveis, existem problemas que são comuns muitas vezes. E nada melhor do que a gente aprender com quem já passou por eles, já tem dicas, já sabe como conduzir algumas situações. Então hoje a gente trouxe aqui para uma conversa muito legal o Rafael Henrique, que é da Top Employers Institute, que vai trazer um pouquinho para a gente sobre como é que as áreas de recursos humanos podem se apoiar nesse processo. Não é isso, Rafael? Bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Conta um pouquinho para nós quem é você, sobre a Top Employers Institute. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Aline e Fernanda, pelo convite. É um prazer fazer parte dessa primeira temporada, né, esse bate-papo. Espero que eu possa contribuir um pouco, aprender também, que eu acho que essa troca é muito importante sempre. Falando um pouquinho de mim, de Top Employers, começo de tudo, bom, primeiro, meu nome é Rafael, eu sou o gerente regional do Top Employers para a América Latina. E o Top Employers é a autoridade global de certificação de recursos humanos, né? Hoje a gente está interessante porque ontem foi o dia oficial que a gente anunciou as empresas certificadas no Brasil e no mundo, então os números estão bem fresquinhos. Fresquinho, que delícia. São mais de 2.500 empresas certificadas em 125 países. Top Employer certifica empresas já há mais de 30 anos e o nosso propósito principal é como que a gente se propõe a construir um mundo melhor do trabalho. Resumidamente, a gente faz isso de duas formas. A primeira é como que a gente ajuda as empresas participantes a terem acesso ao mais amplo menu de melhores práticas de RH. Acho que a gente vai falar de vários temas, mas desde a atração do talento, marca empregadora, diversidade, equidade e inclusão, onboarding, remuneração, cultura, liderança, sim vai. São mais de 350 práticas avaliadas dentro desse processo. Então, como que a gente ajuda as empresas a terem acesso a esses dados atualizados, medirem fortalezas, áreas de oportunidade, priorizarem suas iniciativas e sendo estratégico, né, através de dados. Então, Top Employers, apesar da gente falar muito sobre certificação, a gente não é uma certificadora, né? Top Employers é uma empresa de dados, é uma empresa de insights e como que a gente apoia as empresas a tomarem decisões estratégicas baseadas em dados. E por outro lado, como que a gente ajuda a reforçar a visibilidade e reconhecer as empresas que possuem boas práticas no mercado e certificando elas, posicionando elas entre os principais empregadores do mundo. Isso é ótimo, né? Colocando luz ali no que está dando certo, no que está funcionando e trazendo uma análise também, imagino, né? Para as demais empresas que ainda não fazem, né? De quais caminhos são possíveis aí, né? Dentro desse processo. Como são feitas, Rafael? Conta um pouco sobre as pesquisas que vocês fazem, né? Essa análise dentro das empresas, como é que elas são conduzidas, o que vocês consideram? Legal, bacana. O processo, é muito interessante isso, porque o processo é único no mundo inteiro. Então, a metodologia, os critérios, o nível de exigência é exatamente igual para uma empresa do setor A, B, C, no Brasil, no México, na China, na África do Sul, é exatamente igual. Por um lado, oferece condições iguais, experiência iguais para todo mundo, nivelamento de critérios, isenção da nossa parte também, porque a gente é auditado por uma empresa externa para garantir essa isenção e evita qualquer tipo de viés cultural. Então, a grosso modo, o auditor do país X, ele não vai ser nem mais rígido, nem mais bonzinho do auditor do país Y. Então, a gente garante esse nivelamento de critérios. Como eu tinha comentado, são mais de 350 práticas que a gente avalia. Isso é atualizado anualmente. Tem todo um time de pesquisa no mundo espalhado, monitorando novas práticas, novas políticas, novos processos, plataformas, enfim, coisas novas que vão surgindo relacionadas a recursos humanos. E para a gente agregar como uma nova prática dentro desse menu, a gente precisa de alguns critérios. O primeiro é garantir que essa potencial prática ela não seja um projeto piloto e que ela esteja, sim, já implementada. Temos essa evidência, a gente vai para o segundo critério. Temos uma evidência que essa potencial prática já está implementada em empresas de diferentes indústrias, tamanhos, países e continentes? Se sim, estamos falando de uma melhor prática global. E a gente agrega isso
no próximo ciclo de certificação. Tá? Então, caso contrário, talvez essa prática possa vir a ser uma melhor prática no futuro, mas ainda a gente não considera, até para não penalizar qualquer empresa. Então, por exemplo, poxa, eu vi um processo super inovador, disruptivo, etc., bacana, tal. Onde tem? Numa empresa de tecnologia na China. Legal. Mais algum lugar? Não. Então, talvez pode ter questões culturais envolvidas ou de indústrias envolvidas que não é implementável para outras empresas. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado quando a gente fala desse menu de melhores práticas. E falando um pouquinho do processo, ele é relativamente simples, apesar de assustar quando a gente fala 350 práticas, é bastante coisa, é verdade. Mas a gente passa por alguns critérios. O primeiro é que esse menu ele é igual para todos, então a empresa ela faz... É como se fosse uma pesquisa, e aí não envolve o colaborador, tá? Então é 100% feito com RH, não tem qualquer tipo de envolvimento ou de pesquisa, de liderança, o RH que conduz todo o processo, é como se fosse um ISO de recursos humanos, onde o time de recursos humanos vai identificar isso daqui a gente tem implementado, isso aqui a gente tem formalizado e assim por diante, por vários critérios, são 20 tópicos que a gente avalia. Depois disso a gente vai para uma etapa de validação, que aí são reuniões com os nossos auditores, onde a gente pede evidências para todas as empresas. Então, Aline e Fernanda, confio em vocês são muito legais, mas se vocês falaram que tem uma plataforma de learning, em determinado momento vocês precisam mostrar uma evidência que realmente tem uma plataforma de learning. E aí esse processo é conduzido com todas as empresas. Quando eu falei para garantir o mesmo critério e isenção, é justamente nesse momento. Depois disso, quem é auditado é Top Employers. Então, a gente contrata uma auditoria externa para garantir todos esses cadeados bem entrelaçados e fechados. Tem uma metodologia por trás de cálculo, né, onde cada empresa, né, a grosso modo, como se fosse uma pontuação final. E essa pontuação que vai definir se a empresa atingiu ou não o nível de certificado global. Né? Quando a gente fala global, apesar do processo ser feito e conduzido por país, a visibilidade e o reconhecimento é global. Então, como a metodologia ela é a mesma nos 125 países, os critérios, as práticas que são avaliadas são exatamente igual. Se a sua empresa participa e se certifica aqui no Brasil, você vai afirmar que você está na prateleira dos principais empregadores do mundo aqui no nosso país. Nossa, é um super reconhecimento, né? Quando a gente trabalha, né, você está trazendo isso, né, Fê? A Fê talvez pode até complementar esse processo, essa análise. Quando a gente trabalha falando em padrões globais, o que a gente tem visto hoje nas empresas brasileiras com as quais a gente trabalha, e aí pegando a nossa realidade de consultoria de sustentabilidade, né, trabalhando também com a escuta dos funcionários, mas sim das políticas que são feitas, a gente percebe que muita coisa começa a acontecer aqui no Brasil depois que já é prática lá fora. Né? Então, existe esse processo de tendências globais que chegam aqui e o Brasil vem nesse acompanhamento em alguns processos, né? Relacionados à sustentabilidade principalmente. Você concorda com isso? Você vê isso acontecer? Sim, acho que a gente tem visto muito nas empresas, né? E olhando até para essa questão e indo também para a transformação. Porque o Top Employers, ele acompanha as tendências. E a gente tem visto a transformação muito acelerada nas empresas, né? Até porque acho que as gerações e tudo que tem vindo, né, contribuído para esse processo muito rápido. Então, como é que o Top Employers vai se atualizando? Como é que acontece esse processo dentro do Top Employers? Ótima pergunta. E, se você me permite, só pegando um gancho da Aline, eu concordo que a gente tem muita coisa que vem de fora e muita coisa boa, e é excelente esse processo garantir que as empresas possam se manter mais atualizadas possíveis para se diferenciar dos seus competidores, né? Cada vez mais o mercado tem um nível muito alto de competitividade de negócio, de clientes, de talento, então as empresas que conseguem se destacar e se diferenciar vão largar na frente. Mas tem tópicos que a gente é referência. Então, por exemplo, diversidade, equidade e inclusão, quando a gente pega o resultado que eu falei que acabou de sair do forno, o benchmark do Brasil tem por volta de 3 a 5 pontos percentuais acima da referência global. Olha. Se a gente falar, poxa, de 3 a 5% é muita coisa, talvez não seja algo que vá mudar o mercado, mas a gente tem práticas que não necessariamente são medidas lá.
E são práticas bem, assim, acessíveis, né? Não estou falando de práticas relacionadas a investimento. Basicamente, são medir KPIs e bem definidos. Como que a gente coloca métricas ou para contratação, ou para liderança, ou para cada time, ou qualquer coisa do tipo, e como que a gente fomenta isso para que os líderes sejam os embaixadores das iniciativas. Uhum. Por mais que o RH, às vezes, seja ou responsável ou puxa a fila para determinados temas, sozinho ele não vai vencer nenhuma guerra. Sim, então, sim. os líderes precisam estar alinhados, conectados e seus embaixadores, não só de diversidade, que é o exemplo que eu dei, mas de qualquer outra prática de RH. E eu esqueci a sua pergunta. Eu falei já tanto que eu já esqueci. Pegando nessa questão mesmo, né, do desenvolvimento e da aceleração, né, porque os processos estão cada vez mais rápidos. Uhum. A gente tem visto nas empresas que a gente dá consultoria, as transformações acontecendo assim, né, mês a mês. E como é que o Top Employers se ajusta nessas tendências globais, né? Porque isso é uma realidade que a gente vê aqui no Brasil, né? Não estou nem falando fora. Mas tudo isso está assim, movimentando muito rápido, né? Então vocês revisam esses critérios? Como é que funciona esse processo de vocês interno? Essa revisão ela acontece anualmente. Quando a gente fala anualmente, na verdade, ela não para. Então, como eu tinha comentado, a gente tem um time de pesquisa que fica espalhado buscando coisas novas, porque a gente o mundo do trabalho está mudando. As coisas estão sendo muito rápidas, como você mesmo colocou. O perfil dos colaboradores, acho que a gente vai falar de novas gerações, mas também está mudando muito rápido, exigências e tudo mais. Então, a gente precisa garantir que as empresas que participam tenham acesso a essas informações. Então, realmente, a gente tem um grupo espalhado em vários países, inclusive aqui no Brasil, para garantir esse nivelamento. E uma empresa que ela tem acesso a essas informações, ela vai ter acesso imediato. Então, por exemplo, Top Employers pode se intitular uma comunidade de recursos humanos. Então, o nosso papel é oferecer informações em diferentes camadas para as empresas. Então, a primeira é através de uma plataforma de benchmark, onde ela vai saber as 300 e poucas práticas, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que o mercado já tem, quantos % das empresas já possuem ou não essa prática. Não, vou olhar só para o recorte do Brasil, ou para a indústria A, ou para a indústria B, ou portes de empresa parecido com o meu. Ela vai ter esse detalhamento por pilar, por tópico, ou aberto prática a prática. Tem uma outra camada que a gente chama de biblioteca de melhores práticas, que aí é muito legal, que é justamente eu acessar cases reais de empresas certificadas. Isso é ótimo. As empresas disponibilizam Exatamente. Os cases, né? Exatamente. É claro que tem toda a parte de confidencialidade dos dados. Em momento algum, o Top Employers abre informação de qualquer empresa, claro. Mas as empresas têm interesse em participar disso e escrever esse case a 4 mãos. Porque é uma forma de ter visibilidade. Com certeza. Então, agora, na minha empresa, a prioridade é EVP. É uma proposta de valor para o colaborador. Então, a empresa participante ela pode ir até a biblioteca, buscar por EVP e vai ter os cases da empresa A, B, C, D, do Brasil, do mundo, que são referências nesse tema. Qual foi a estratégia, qual foi a implementação, quais foram os resultados obtidos e assim por diante. Tá? E uma terceira camada, e é o porquê que a gente se titula comunidade, e um dos motivos do porquê a gente também não faz ranking, é como que a gente ajuda as empresas a se conectar entre si. Então, o que acontece muito imagina que a Aline trabalha numa empresa, a Fernanda trabalha em outra empresa. E a Fernanda quer falar sobre o EVP. Curiosamente, a Aline trabalha numa empresa que seja referência. Eu, como certificador, como top employer, eu posso conectar vocês dois. Rede, né? Exatamente. E não tem aquela competição de, poxa, a Fernanda é super legal, mas se eu passar o que eu faço, talvez ela vai me passar no ranking. E o que é que eu vou explicar para o meu chefe? Então, não tem essa competição. Toda a comunicação que é feita por Top Employers é em ordem alfabética, tem critérios, níveis de exigência. Tem nota de corte, isso. Vocês têm tudo isso. Exatamente. Resumidamente, cada empresa vai ter uma pontuação final numa escala de 0 a 100. Atingiu no mínimo 60 pontos, a empresa se certifica. Não atingiu 60, não se certifica. Tá? O acesso à informação é igual, sendo ou não certificado, porque a gente tem vários cases legais de empresas. Eu gosto de contar um case real, obviamente eu não vou abrir o nome da empresa, mas foi muito curioso porque desde a primeira conversa o CEO já estava envolvido.
Normalmente a gente acaba falando com o RH, mas estava o RH na mesa, mas o CEO também. E ele era novo, tinha vindo de uma empresa super grande, etc. E a gente começou a explicar como funciona o processo, todo mundo ficou encantado. E a gente oferece uma etapa prévia, que é uma pré-análise, onde a gente faz uma entrevista para identificar fortalezas, áreas de oportunidade e qual seria a probabilidade da sua empresa certificar já no primeiro ano. A gente tem tanta segurança naquilo que a gente faz que, de novo, eu não vendo o selo, eu não vendo a certificação, por mais que, sendo muito sincero, toda empresa que participa quer a certificação, óbvio. Mas o grande valor agregado de Top Employers é acesso aos dados, é apoiar na tomada de decisão. E aí a gente fez essa pré-análise, essa entrevista com essa empresa e fomos dar a devolutiva para o presidente, que era uma probabilidade baixa. E a probabilidade baixa é quase que falar, ó, sinto muito, não vai ser certificado. E a gente foi lá dar a triste notícia. Claro que tem todo tipo de análise, é super rico essa primeira análise. E o CEO falou, olha, obrigado, se você viesse com um resultado de probabilidade alta ou moderada ou qualquer coisa do tipo, eu ia duvidar da metodologia de vocês, porque eu sei a empresa que eu entrei, eu sei o desafio que eu tenho e eu quero participar para utilizar o benchmark do Top Employers como lição de casa de como eu vou chegar na certificação. E foi curioso, essa história é positiva, porque no segundo ano eles já alcançaram a certificação. Então eles se estruturaram, olharam as prioridades e eles não trabalharam em todas as frentes, porque isso é impossível e a gente também tem que ser pés no chão. Quais são as 3, 4, 5 prioridades da empresa que estão conectadas com o negócio? O que a gente pode fazer? O que é mais acessível, o que é mais barato e o que a gente vai ter um investimento financeiro que também vamos precisar fazer. Eles fizeram isso e a gente conseguiu ter essa informação. Então, é realmente uma comunidade onde as empresas se ajudam, trocam figurinhas. Hoje a Fernanda vai querer bater na porta da Aline por causa do tema X, mas amanhã a Aline pode querer bater na porta da Fernanda, porque aí você é referência em outro tema. Então, isso conecta demais, né, com a forma da Inteligente trabalhar também, porque a gente acredita muito num diagnóstico muito transparente, muito sincero com as empresas, para saber qual é o próximo passo, o que de fato elas podem chegar, né? Então, eu acho que o critério transparência aí, junto com o que você está falando, está muito conectado. É uma forma que a gente acredita muito de trabalho, né? Exato. E eu acho que a gente, conhecendo vocês, eu acho que a gente preza por um perfil muito parecido, porque a gente não faz uma venda pontual. Então, a gente cria a relação com as empresas e com os clientes. A gente tem exemplo de empresas que trabalham com a gente há 15 anos. São certificados há 15 anos consecutivos. Talvez seria mais fácil, entre aspas, vender sonho. E falar, venha ser certificado, etc. Você vai estar na prateleira dos melhores empregadores do mundo para qualquer empresa que aparecer. Não certificou, a gente busca outro. Mas aí... Acho que a gente tem que tentar ser top employers, hein? É meta, né? Meta agora. E você trouxe uma coisa muito interessante, Rafael. Quando você fala do papel da liderança, né? A gente tem visto muito isso. Existem muitas estratégias nas empresas que elas ficam efetivamente ou na mentalidade ali do gestor, né? Muitas vezes nas práticas de recursos humanos, mas que elas não são sentidas pela equipe, né? E que é um pouco dessa pesquisa de percepção, né, de engajamento. Só que vocês estão olhando do outro lado, né? Se isso de fato acontece, se isso é mensurável, se é real, não só uma coisa que é usado como social washing até, né? A empresa divulga que faz, mas não faz, por isso não é percebido. Quando você coloca a informação do executivo que esteve na reunião e que sabia da realidade da empresa dele, né? E ele sabia que ele não ia conseguir atingir a certificação, você traz um ponto muito importante, que é uma visão muito realista do que acontece, né? Muito pé no chão. Hoje as empresas, especialmente na área de sustentabilidade, ESG, elas tendem a enfeitar um pouco, a florear um pouco o que é feito, né? E essa visão dele é muito preciosa, né? Eu sei que eu tenho um espaço para trabalhar, eu sei que eu tenho um gargalo aí para cobrir, e eu quero a ajuda de vocês. Como é que você vê esse movimento acontecendo hoje com base na análise de vocês, das empresas que participam, né? Essa visão dele é uma visão, pode ser considerada uma exceção ou ela é regra, né? Os RHs hoje, eles têm uma visão realista do que é feito. Eu posso dizer que está numa crescente. Ainda não é uma regra, porque eu acho que é um processo de desenvolvimento contínuo. Mas eu tô, por exemplo, no Top Employers, vou completar 9 anos, agora no próximo mês.
E se eu olhar para a realidade de 9 anos atrás, era completamente diferente. Então, as empresas têm entendido que iniciativas diversas, não só relacionadas à sustentabilidade ou diversidade, bem-estar e tudo mais, não são só para florear, né? Sim, Então, às vezes eu tenho, vocês são os especialistas nesse assunto, então me corrija se eu estiver errado. A gente tem a percepção que às vezes as empresas elas se preocupam muito mais em algumas iniciativas pontuais para mostrar o que a gente não faz de errado do que efetivamente se posicionar o que a gente faz de certo. Então, as empresas elas estão entendendo que esse posicionamento do que a gente não faz de errado talvez tenha um impacto mais imediato, mas não é duradouro. E sim, como a gente trabalha com empresas, a maior parte das empresas são empresas de grande porte, né, tem muita empresa multinacional, então elas têm um espaço um pouco maior para desenvolver essas políticas, práticas muito mais estruturadas. Então eu vejo que tem tido sim uma crescente e cada vez mais o RH tem conseguido sentar na mesa do comitê executivo. Então, aquela velha história de que o RH como uma área de negócios ou um parceiro estratégico já vem fazendo isso há algum tempo. Nas últimas décadas deixou de ser DP, folha de pagamento, qualquer coisa do tipo, é uma área estratégica, mas cada vez mais está se posicionando como uma área estratégica, porque impacta em KPIs de pessoas, e aí a gente está falando de engajamento, visibilidade externa. A gente tem alguns estudos bem legais que a gente fez correlações com empresas certificadas versus posicionamento no Glassdoor. Enfim, depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe sobre isso, mas impacta a questão de engajamento, NPS, ENPS, absenteísmo, turnover e KPIs de negócio. Resultado. Então, resultado financeiro, valorização de ação e assim por diante. Então, são iniciativas que, a princípio, são de gestão de pessoas, de recursos humanos, mas que impactam diretamente no negócio. Os negócios são feitos de pessoas, né? Não tem como você não conectar essas duas coisas, né? E já que você está falando dessa mudança de perfil, né? Os RHs estão conseguindo ser mais estratégicos, conectar isso, né? Isso há alguns anos já, né? Trazer resultado. A que você deve esse movimento, né? Você acha que isso acontece porque os resultados estão sendo mais mensurados? Mas o meu ponto eu queria chegar. Você acha que existiu uma mudança no perfil do RH? Nesse movimento ou não? Existe uma mudança no perfil de RH. A história de eu não sei quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Sim. Mas porque o mercado tem mudado muito rápido e tem exigido que as empresas e os RH se posicionem dessa forma mais estratégica, porque senão vão ficar para trás. Então, quando eu falei de vários exemplos de KPIs de pessoas que vão impactar negócio, vai impactar negócio. Então, é simples assim. Se você não fizer, você vai ficar para trás. O seu concorrente, o seu vizinho vai fazer. E se ele fizer, sinto muito. Você não vai ser a primeira opção dos principais candidatos ou dos seus próprios colaboradores. Exatamente. E aí, até falando dessa transformação rápida, a gente entra muito em geracionalidade, né? Essa mescla de gerações que tem dentro das empresas. E a gente vê nas empresas, todas as empresas, na verdade, que a gente trabalha, conversa, tem muitos desafios para integrar essas gerações, e eu queria que você desse um pouco desse termômetro, até porque a gente teve a premiação agora, né? Então você tem dados mais frescos. Então, como é que está sendo essa questão dessa relação que tem que ser criada entre as diferentes gerações que existem dentro das empresas? Realmente é um desafio. Então, é um desafio que está presente para todas as empresas. Por outro lado, é um desafio que sempre existiu. Então, sempre teve diferentes gerações dentro de uma mesma empresa. Eram expectativas, momentos, situações, exigências diferentes, mas sempre existiu esses conflitos geracionais. A nova geração que está chegando, que é a geração Z, tem estudos aí que são divulgados, etc., de expectativa que ainda esse ano já vai ocupar 27% da força de trabalho das empresas. Então, já estão presentes, eles já estão trabalhando, já estão disponíveis, né? Eu acho que o principal desafio das empresas, e é onde as empresas conseguem se destacar, voltando na liderança, é como que a liderança consegue se conectar e se comunicar com as diferentes gerações. O papel do líder, ele
ele é obviamente cobrado por resultado, por negócio, dependendo do papel. Tem as questões técnicas e isso vai ser cobrado, mas a gente tem visto que as empresas que têm se destacado mais e os líderes que têm se destacado mais, as áreas que têm se destacado mais, são aquelas que conseguem combinar os conhecimentos técnicos voltados para estratégia, para negócio, para resultado, combinando isso com os que a gente chama de soft skills. Então, a gente está falando de empatia, a gente está falando de comunicação clara e adaptável. Então, porque a forma que eu vou me conectar com a pessoa A é diferente da forma que eu vou me comunicar com a pessoa B. E como que a gente gera conexão de time. A diferença de geração nada mais é do que diversidade. Então, a gente está falando de pessoas com perfis, idades, momentos diferentes, exigências diferentes. Quando a gente fala de diversidade, é muito mais amplo que isso, mas está dentro de diversidade. Entra dentro de diversidade. Exatamente. Então, tem vários resultados que mostram que as equipes mais diversas tendem a trazer resultados melhores. Então, aí cada um tem a sua idade. Eu ainda me considero novo, mas eu sou a geração anterior. Tinha expectativas de carreira diferente. Então, eu lembro que meu pai me falou, agora você conseguiu um emprego nessa empresa aí, faça o que for preciso para ficar nessa empresa. E a minha carreira estava muito bem estabelecida. Era o estagiário, assistente, analista 1, 2, 3, consultor, coordenador, supervisor, gerente, etc. e tal. E hoje em dia, não necessariamente é assim. Então, por isso que até os talvez a gente fale de outros temas que a gente tem falado bastante, modelo de trabalho. Se é o híbrido, se é o flexível, 100% remoto, 100% volta para o escritório, etc. Mas as empresas que têm escritório, por isso que adotaram os escritórios, né, em ambientes abertos e colaborativos, porque não necessariamente eu vou trabalhar só com uma equipe. Então, uma pessoa de marketing pode estar no time de marketing e pode fazer uma mudança simplesmente para o time de negócio, para o time de vendas, para o time comercial, qualquer coisa, ou trabalhar em colaboração com outros times. Então, não é mais também aquela expectativa de carreira degrau a degrau, que tem que esperar, etc. Enfim. Então, acho que as principais tendências que a gente tem visto, principalmente com relação às diferenças de gerações, está conectado com a liderança e a forma de se conectar, de se comunicar. Isso é tão maravilhoso, né, Rafael? Porque você fala, falando dessa nova geração, né, que está no mercado agora, a geração Z, e essa flexibilidade de poder trabalhar de acordo com o que faz mais sentido, né? Quantas vezes a gente cumpria a tabela, né, nas organizações? Então, assumia o cargo X porque precisava, fazia parte dessa escada, estava dentro de um plano de metas. Então, a gente tem visto hoje as organizações trabalhando muito por projetos mesmo, né? Então, conectando o que você acabou de mencionar, né? Essa questão do soft skill, do interesse, independente da equipe, né, da área que esse funcionário faça parte. Como é que você vê esse processo também acontecendo junto a benefícios? Porque eu tenho hoje amigos, por exemplo, que não têm filhos, mas têm pet, são pais de pet. E eles não têm interesse num plano de saúde, por exemplo, que se estenda a filhos, mas talvez um plano de saúde pet faça mais sentido. Como é que isso tem mudado a dinâmica das empresas? Você vê isso acontecendo ou ainda está muito no imaginário dessa nova geração? Acontece. Eu não gosto de romantizar as coisas, então é verdade que é bastante difícil de administrar, mas é uma tendência também. E aí a gente pode resumir numa palavra, é personalização. E é o que você falou. Eu não tenho filhos, mas tenho pets. Ou, a empresa oferece um plano de previdência privada maravilhoso, que se você faz um aporte de X%, a empresa complementa com 100% disso. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas talvez se você for perguntar para alguém da geração Z, não faça muito, a pessoa não está muito preocupada com previdência privada e vai querer outro tipo de benefício. Então, a questão do Beneflex, né, o benefício flexível já foi, já voltou, porque é difícil de administrar, mas as empresas têm trabalhado dessa forma, porque é isso. Então, a gente tem um plano de saúde que cobre... na verdade, talvez não seja o melhor exemplo, mas a gente tem auxílio creche. Olha que maravilha. Para mim, hoje, eu toparei agora. Inclusive, se meu chefe estiver ouvindo, ele não fala português, mas ele poderia implementar Top Employers. Mas, tá bom. Quantos % do meu público tem filhos? Quase ninguém. Então, não faz sentido. Não é atrativo e não vai fidelizar o meu colaborador, porque eu ofereço um auxílio creche hoje.
Tem né? alguma coisa que está sendo mais atrativa, assim, para essa nova geração? Que apareceu aí no Eu não sei se a gente pode considerar como um benefício. É um benefício, mas não o pacote tradicional de benefícios, que é justamente o equilíbrio da vida pessoal e profissional. E aí envolve também a questão do modelo de trabalho. Sim. Eu participo de vários grupos de RHs, etc., que fazem, compartilham vagas, etc., e a primeira pergunta que fazem sempre quando compartilha qualquer vaga: qual é o modelo de trabalho? Se fala que é presencial, 100% presencial, eu diria que 70% das pessoas vão falar não, obrigado. 70% é muita gente. É muita gente. É muita gente. É claro que a gente está falando do público mais jovem. E é um desafio. É um desafio porque entra a questão cultural. Como que eu vou fazer o match da minha cultura se eu não estou presente no escritório? Eu não tenho a resposta, e talvez, se alguém falar que tem, eu gostaria muito de ouvir, porque é algo novo. A gente está saindo de um novo modelo que a gente teve que sair correndo para o 100% remoto. Muita gente não estava acostumado. A liderança teve que aceitar isso. E é muito bom, e a gente conseguiu ver que dá para você ter outras tarefas, né, próximo do horário de trabalho, que você normalmente estava no trânsito, ou no metrô, ou no ônibus, ou qualquer coisa do tipo, que você pode fazer, ou estudar, fazer uma academia, uma meditação, ou levar seu filho na escola, ou ficar com seu filho, etc. E voltar 100%, as pessoas estão vendo como benefício, apesar de ser só a carga de trabalho. Não carga de trabalho, né, mas o modelo de trabalho. Essa questão de equilíbrio, vida pessoal e profissional, tem sido quase que uma exigência quando a gente fala também de conflito de gerações, mas geração Z preza por esse equilíbrio. Né? Então, quando a gente fala de saúde mental, empresas que incentivam e capacitam as pessoas a falarem e terem acesso a essa informação, mas o acesso à informação, a informação está mais acessível. Então, as pessoas sabem quais são os sintomas e como prevenir. Então, as empresas elas estão trabalhando muito mais na prevenção do que no remédio. Até porque é muito mais caro. É isso. Com relação à saúde mental e psicológica, tem um aspecto que eu acho também, que é o da responsabilização da empresa, né? Antigamente as pessoas entendiam que se você ficasse doente, ou tivesse uma depressão, uma ansiedade, enfim, isso era uma questão exclusivamente do colaborador, né? Então ele ia se afastar, ele ia se tratar, e a empresa ia ou demiti-lo, ou afastá-lo, enfim, né? E seguindo os trâmites oficiais. Mas hoje a empresa é responsabilizada por isso, né? E a gente vê pesquisas, inclusive, mostrando que existe uma cobrança por parte dos funcionários de que as empresas olhem para essas questões. E faz todo sentido que isso aconteça, porque, como você mesmo comentou, existe um ganho financeiro, inclusive, para a empresa, né? Em tratar essa questão antes de que ela aconteça e de conseguir administrar para você não ter a perda desse funcionário, né? Ou por ausência de faltas, né? De afastamento, de desligamento. Quais são as práticas hoje, Rafael, que são bem vistas, né? Algumas boas práticas com relação a isso. O que você tem para sugerir? Bom, muitas empresas têm trabalhado muito a questão a gente chama de capacitação, mas é acesso à informação, então palestras, conteúdos, e aí dos mais diversos. Então, desde de alimentação, de saúde mental, de prática de exercício, ou incentivo de grupos, ou de corrida, ou de algum esporte, até mesmo parcerias com ou academias, ou outros benefícios que a gente conhece do mercado para incentivar práticas de esporte, porque é uma combinação. A saúde física reflete na saúde mental, e a gente sabe que no dia a dia do trabalho existe muita pressão, existe muito estresse. A nossa vida pessoal, cada um tem a sua, mas também não é simples, cada um tem as suas necessidades e vai impactando. Então, as empresas estão investindo muito na questão de mindfulness, em meditação, em incentivo a práticas de esporte, alimentação principalmente. Tem muita empresa que, quando está no escritório ou nas fábricas, aí dependendo do perfil das empresas, tem refeitórios específicos só com comidas mais saudáveis, porque sabe que isso vai impactar a vida do colaborador. Certo. E você comentou, né, falando ainda dessas boas práticas, tem muita coisa que empresas maiores têm mais facilidade em implementar, como você mesmo comentou, né? E,
Por conta de orçamento, de estrutura, políticas, né? Você vê alguns caminhos para que empresas menores, de repente microempresas, pequenas empresas consigam também trazer algumas boas práticas, e aí não só de saúde mental, mas boas práticas de recursos humanos? Com certeza. É verdade, sim, que as grandes empresas têm um investimento muito maior. E nem tudo vai dar para implementar. Tem iniciativas que custa dinheiro. Mas tem iniciativas que está disponível e a gente pode fazer com ou baixo custo ou zero custo. Então, voltando nas novas gerações, uma das necessidades que essa nova geração tem é de ser ouvida e de participar das tomadas de decisões. Uma boa prática, por exemplo, que as empresas têm feito, e isso não tem custo, ou um custo muito zero, muito baixo, é como envolver os colaboradores de todos os níveis ou no processo de mudança organizacional ou na estratégia da companhia. Então, exemplos bem simples. Reuniões, aí não existe uma métrica certa ou errada, mas ou mensais, trimestrais, semestrais, anual, etc., onde a empresa comunica as metas, os desafios, a estratégia da companhia e como envolve os colaboradores, né, a fazer parte das tomadas de decisões. A questionar, a sugerir, a perguntar, a dar comentários, né, e fazer parte disso, ou até mesmo em mudanças organizacionais, mudanças estratégicas, mudança de política, mudança de escritório. Já vi várias vezes falar, agora a gente está mudando de escritório, e não é que falar, pessoal, agora a gente vai para o escritório no lugar tal. Ou faz uma pesquisa com os colaboradores para entender o perfil de cada um, ou para onde vai, para onde vem, para onde fica. Porque... a participação, né? E o senso de pertencimento. De pertencimento. Então, exato. Assim, eu me conecto com essa empresa. A empresa me ouve. Não estou falando que eu vou fazer as vontades de todos os colaboradores, que é impossível, tem diversos perfis, né? Mas como que traz os colaboradores para as tomadas de decisão. Vai ter decisões que são estratégicas, que são confidenciais? É claro que vai. Eu não estou falando que vai abrir tudo para todo mundo, não. E aí tem algumas iniciativas de escuta ativa, por exemplo, eu posso mandar uma pesquisa que não seja uma plataforma paga, que não seja algo super desenvolvido, etc., que dá para criar para os colaboradores participarem, responderem, serem ouvidos, a gente medir engajamento, fazer essas pesquisas de pulso, etc. Uhum. Então, é possível ter inspirações. A gente brinca, a gente tem um perfil de empresas que são certificadas, até porque se a gente fizer aquela continha de 2.500 empresas versus 125 países, é um número relativamente pequeno de empresas certificadas, porque realmente a régua é bastante alta para ter esse standard global, mas a gente entende que Top Employers a gente gosta de ser provocativo e puxar fila. Então, é possível ter acesso a essas informações e aplicar para uma empresa que talvez seja de menor porte ou esteja começando ainda, estruturando as áreas de RH, e como que eu posso fazer isso da forma mais assertiva. Toda hora a gente tem que olhar para investimento, para questões financeiras. Então, se eu começar fazendo uma coisa que eu sei que dá certo, que as outras empresas já implementaram, vai me poupar tempo, energia do time e também dinheiro. Sim. Sim, você não parte do zero, né? Você começa do meio do caminho, né? Já vai aprendendo com os erros dos outros, né? E isso é algo que a gente vê também, né? Essa troca, essa colaboração, ela é muito rica, né? A gente falava mais cedo sobre ecossistemas de negócios. Eu lembrei muito do ecossistema de negócios, porque aí também é um ecossistema, né? Que você está criando, né? Dessa troca. Para passar realmente etapas que já são mais complicadas e podem ser superadas de outra forma, né? Exatamente. Inclusive, pessoal, ecossistemas de negócios, a gente conversou com o nosso convidado anterior, então o material também vai estar disponível, vocês podem acompanhar depois para entender um pouquinho melhor, né? Mas é um pouco disso, né? De como a gente consegue colaborar com o outro, né? Muitas vezes a solução que a Fernanda tem resolve o meu problema, né? E a gente consegue complementar. E eu tenho visto o RH hoje, né, as equipes de recursos humanos muito mais integradas com as outras estratégias, né? Existia alguns anos atrás, algumas décadas atrás, aquela visão de que o RH era uma área flutuante, né? Ela não fazia parte da base de funcionários ali, ela não era uma área comum,
mas ela também não tinha tanto acesso aos executivos, né, às decisões estratégicas da empresa. Então, ela era uma área meio flutuante. E hoje não, né? Hoje a gente vê essa relação, os indicadores de RH conversando com indicadores de outras equipes, né, para trazer resultado financeiro, para trazer saúde, para trazer produtividade, contratações. Então, acho que esse é um caminho bacana, né, em pensar essa visão integrada, né? Muito, muito interessante e é uma evolução mesmo, né? E o que tem que, assim, quais são as características de uma empresa para ela se candidatar a ser uma top employers? Assim, quais são os pré-requisitos? Que você tem falado que normalmente são empresas maiores, mas me fala um pouco desse mínimo, assim, que, né, de repente outras empresas podem estar interessadas em participar também. Claro, claro. O perfil é bem simples, na verdade, o primeiro filtro é bem simples. A empresa ela precisa ter no mínimo 250 funcionários a nível país ou 2.500 no mundo. Então, por exemplo, eu sou de uma empresa multinacional e eu tenho 50 funcionários aqui no Brasil, mas ao redor do mundo eu tenho 3.000. Posso participar? Pode. Tá? Eu tenho o exemplo inverso. É também uma multinacional, não são só multinacionais que participam, mas só para dar esse exemplo de diferentes países. Sou uma multinacional que tem 1.000 funcionários ao redor do mundo. E aqui no Brasil eu tenho 300. Posso participar? Também pode. Então é basicamente esses dois critérios. Ou 250 localmente, no país participante, ou 2.500 no mundo. E aí o processo, como eu comentei, é igual para todo mundo. A gente avalia essas 350 práticas, é bem divertido. É bem divertido. A gente vai ter que crescer um pouquinho mais. Precisamos chegar nos 50 funcionários, talvez. Não, mas é muito interessante e isso abre um leque, né? De a gente, então até aí complementando talvez, mas que então não, talvez olhando para o cenário do país, se eu atender uma dessas características, eu posso me candidatar. Exatamente. Então, empresas que são multinacionais, mas que hoje estão começando no país e têm aí 50 funcionários, elas podem participar se elas tiverem um número maior lá. Então, isso é bacana, né? Acho que é uma grande oportunidade para as empresas participarem dessas redes, desse ecossistema para aprendizado, para trocas, né? Pular etapas, acelerar processos e, principalmente, otimizar recursos financeiros, né? Porque eu acho que um grande problema do orçamento, aliás, o grande desafio hoje são os orçamentos das empresas, inclusive para essas áreas de RH, né? Exatamente. A gente que trabalha com RH, a gente sabe que RH normalmente não é a área mais rica da empresa. Nem sustentabilidade. Exatamente. Então a gente sabe que o investimento é um desafio. Então é isso, é uma oportunidade e se vocês me permitem também, eu acabei não comentando, mas um dos valores agregados que a gente oferece para uma empresa, e aí a partir de um segundo ano de participação, é como que as empresas conseguem medir o avanço de cada nova iniciativa implementada. Então, por exemplo, a gente está falando de onboarding. Então, no primeiro ano, sempre a gente mede numa escala de 0 a 100, vão ter várias práticas relacionadas ao onboarding, etc. E no resultado final, eu vi que o onboarding foi o meu principal gap, por exemplo. Tive uma nota de 50. E o onboarding estava lá na agendinha de prioridades dessa empresa. E aí eu implementei algumas iniciativas, algumas ações, etc. No segundo ano, a gente vai medir o quanto esse projeto ou essa implementação, iniciativa, impactou na minha evolução e na minha competitividade externa. Então, eu investi tanto. De novo, financeiramente, de energia, de tempo, do time, etc. Isso fez eu subir minha competitividade de 50 para 63. E aí, quando a gente falou de posicionar a RH como área estratégica, é exatamente isso. É trabalhar com dados. Não é porque eu implementei, ou eu quero, né, coloquei na cartinha do Papai Noel do budget, eu pedindo, né, investimento para um projeto de onboarding, porque eu acho muito legal. Não, eu fiz, implementei e impactei isso na nossa competitividade em X pontos percentuais, né? Ou na marca empregadora, ou em diversidade, ou em sustentabilidade, ou em qualquer outro tema que a gente aborda. Então, começa a colocar também o RH na mesa, efetivamente, como estratégico. Mostrando os resultados do que tem sido feito, né? Que é muito importante. A gente fala muito
dos indicadores, né? Porque normalmente as empresas que a gente tem conversado, muitas têm metas, mas elas não têm os indicadores de resultado. Então é muito importante isso que você está falando, né? Porque traz um pouco para essa visão de dados, que Exatamente. é o que vocês apresentam nesses relatórios maravilhosos aí que tem saído, né, Rafael? E muito do que as empresas acabam fazendo é cruzando com os resultados de engajamento. Então, a gente mede o entorno que a empresa oferece para o colaborador, mas nada impede de, no final do dia, essa empresa cruzar esses resultados. Em teoria, no mundo de Alice, esses resultados caminham para o mesmo lugar, né? O que a gente faz, oferece e o que é percebido. Mas não necessariamente é assim, né? Em onde a gente ajuda também, nesses resultados, também é poupar dinheiro. Porque, às vezes, o que vai fazer? A nossa favorabilidade de carreira está super baixa. A nossa percepção foi péssima. Vamos rever a política, vamos contratar... Desculpa, estou jogando contra, né? Vamos contratar contrate consultorias. Mas, às vezes, a empresa já precisa falar, a gente precisa de um plano de ação, apaga tudo que temos, vamos fazer tudo de novo. Tem muita coisa assim que é desperdício, né? Exatamente. E aí, às vezes, o que a gente vê, e são casos reais, tá? Não é que é invenção nossa. O que as empresas fazem? Tá bom, vamos olhar para top employers, para ver se realmente não está competitivo. Pode ser que não esteja. Vamos trabalhar, vamos melhorar. Essa é uma área de oportunidade. Mas muitas vezes a gente fala, poxa, está super competitivo. Talvez a gente não esteja completo, tem coisas para melhorar, mas está muito competitivo. O que a gente oferece é muito bom. E o gap, entre aspas, está muito mais na comunicação, de novo, comunicação, do que efetivamente a estrutura que eu ofereço. Então, são pequenos ajustes que às vezes vai impactar financeiramente no negócio de novo, e aí vai ter uma percepção totalmente diferente. Muito. E comunicação, eu acho que é a solução para muitos dos problemas empresariais, né? Porque às vezes existem as iniciativas e não chega para quem está vivenciando ali, né? E às vezes falta até esse retorno. Eu já ouvi muito colaborador reclamar que participava de pesquisas de clima e de uma série de coisas, mas eu não sei o que aconteceu com a informação que eu trouxe, né? Então, e desestimula. Desestimula. Não ninguém acorda com vontade de preencher uma pesquisa de clima. Vamos ser muito sinceros. É muito importante, mas eu prefiro fazer outra coisa. Eu preenchi uma pesquisa, aí depois vem a pesquisa de pulso, aí depois vem não sei o que lá, aí depois... Cada dia uma pesquisa. E não volta. Não volta. Qual é o retorno disso? O que o RH, o que a empresa está fazendo com a minha informação? Aí já começa a cair a credibilidade, a taxa de respondentes. Então é isso. O que também a gente vê como estratégia de empresas bem-sucedidas em comunicação é ter clareza. E todo mundo que trabalha numa empresa é adulto e sabe que nem tudo é mil maravilhas. Então, fala, olha, a gente viu que os temas A, B, C e D são áreas de oportunidade e, estrategicamente, a gente vai focar no A e B e a gente vai trabalhar nisso. Não vamos esquecer do C e D, mas não vai ser uma prioridade agora. Esse tipo de comunicação pode parecer simples, mas o colaborador ele vai entender. Falar, beleza, a empresa não está esquecendo disso no momento ideal, por N motivos. É igual se você pegar na sua casa. Eu quero trocar de carro, eu quero pintar minha casa, eu quero não sei o quê. Dá para fazer tudo? Não necessariamente. Então eu vou focar em trocar o sofá, mas o meu carro ainda dá para ficar mais um ano. Mas é muito importante, a gente usa muito isso também, né? Ouvir, né? Porque tem que ouvir, a gente está trabalhando com pessoas, né? Quando fala em RH, quando fala em empresas, né? Ouvir, mas realmente fazer uma construção coletiva, acho que é fundamental, né? Que você falou sobre a participação e, de fato, é uma etapa que a gente usa na nossa metodologia de trabalho. E depois, realmente, devolver esses resultados. Porque é muito difícil, como a Aline mesmo falou, a gente, de repente, não saber o que aconteceu com aquilo que a gente informou, se a maioria das pessoas também estão sentindo as mesmas coisas que a gente está sentindo dentro de uma empresa, né? Então, é fundamental a gente pensar sempre nessa comunicação fluida com pessoas, né? Que a gente está lidando com pessoas, e não só com números, né? Puxa, o papo está ótimo aqui, mas estamos caminhando para o final aqui. Não sei se a Aline quer fazer mais alguma pergunta, o Rafael quer comentar alguma coisa também, né? Fazer alguma pergunta? Pergunta eu tenho várias, mas eu acho que não vai dar o tempo. Mas eu tenho uma pergunta para o Rafael. A gente tem
uma experiência, né, de que à medida em que você avança na sua carreira, a gente vai aprendendo de muitas formas, né? Então a gente aprende com colegas, a gente aprende estudando, né, de formas oficiais. E sempre tem aquela pergunta, aquela informação que você fala, puxa, se eu soubesse disso lá atrás, eu teria encurtado muito o meu caminho. Então eu queria muito que alguém tivesse me dado esse conselho quando eu estava entrando nessa área, que é o que a gente chama de dica inteligente. Então a gente queria, Rafael, se você puder, desse a sua dica inteligente para quem está nos assistindo com relação a estratégias de recursos humanos. O que se essa pessoa soubesse lá atrás, teria feito toda a diferença, ou o que ela pode começar a fazer agora? Muito boa pergunta. Eu vou pegar um gancho do que a gente conversou sobre como o RH precisa navegar entre as áreas. E a dica inteligente para o RH é justamente me conectar com as áreas certas para os projetos certos. Então, há algum tempo eu falo que cada vez mais o RH tem que trabalhar com marketing, conectado com marketing, porque precisa contar esse storytelling. O RH ele precisa saber, entre aspas, se vender. E aí é no sentido bom da palavra mesmo, porque o RH equilibra diversos pratos ao mesmo tempo. E essa informação ela precisa chegar para o máximo de pessoas possíveis. E tem áreas especialistas nisso. Então, a área de marketing, de comunicação e assim por diante. Então, conecte-se com a liderança, conecte-se com o marketing, conecte-se com outras áreas, para que todo mundo saiba o real papel de RH. Que o RH não é mais a área que eu tenho que ligar para pedir férias ou para falar que no meu ticket de refeição que deu problema ou quando que cai o pagamento, enfim. Além disso. Então, essa é a dica. Nossa, ótima dica. Ótima dica. É uma dica né? Super inteligente. De ouro. Dica de ouro. Queria então agradecer muito, Rafael, sua presença aí, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Vou abrir para as considerações finais de vocês, se quiserem dar um alô para o pessoal. Só agradecer muito o Rafael, né, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Acho que foi super bacana, acho que vamos ter que ter outras conversas, porque foi ótimo mesmo. Muito obrigada, Rafael. Não, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra participar de todas as temporadas. Assunto a gente tem. Olha, tá gravado, hein, gente? Fica o compromisso. Estaremos aqui com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada, Fer. Obrigada, pessoal, que esteve com a gente até agora. E esse é o nosso Papo Inteligente. Então, a gente segue nessa temporada conversando com gente muito interessante, que pode encurtar os nossos caminhos estratégicos dentro das empresas, trazendo cases, trazendo ideias e inspirações para você também. Né? A gente conversou já com o Paulo Silveira para falar sobre ecossistemas de negócios, então fica a dica também para que vocês possam voltar lá e assistir para quem tiver interesse no assunto. Agradecer muito novamente a equipe do Top Employers Institute por ter liberado o Rafael para estar aqui com a gente. E hoje é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima.